essa despesa antecipada é só contábil. Então a gente teve que tirar, eu até conversei com o César Grafietti para usar o critério, porque não fazia sentido botar, então teve um crescimento de dívida dos dois. Só que o do Palmeiras é bem menor, né? O crescimento ali, né? Você pode observar de 140, porque basicamente tem que pagar muito jogador. Por isso que aumentou a dívida do Palmeiras. Vai ter que pagar mais de 500 milhões de jogador, porque contratou muita gente. Então o aumento de dívida do Palmeiras são os jogadores que ele vai ter que pagar, e ele tem ali uns recebíveis para quitar esses valores. E o aumento do Flamengo não foi preocupante, porque foi tanto que acabou com um déficit, mas comprou um terreno, então o caixa foi lá para baixo, um caixa que normalmente se trabalhava com bastante folga. Comprou à vista, né, Rodrigo? À vista, tirou o dinheiro. À vista o terreno, exatamente. E fez muitas contratações sem venda de jogador, porque entendeu ali no final que jogou tudo para ganhar a Copa do Brasil. Tanto que teve que fazer uma ajustada no início do ano. Contratou menos, deu uma mudada geral, cortou muito custo, teve uma revisão financeira completa aí nessa nova gestão BAP, porque entendeu-se que a dívida estava crescendo. Aí você fala assim, então o Flamengo está endividado igual ao sei lá qual clube que a gente poderia citar. A dívida que cresceu e que preocupou a diretoria é de 505 milhões de reais, que, comparando com uma receita de 1,3 bilhão, ainda é muito saudável, porque é menos do que 50%, é menos do que 0,5, né, a relação. Sim. Então é extremamente saudável, né? Você vai comparar com outros clubes ali que tem 1,5, 2 às vezes, né? São clubes que estão com problemas financeiros. E a do Palmeiras também, porque apesar dele ter aumentado a dívida, né, por conta desses pagamentos que vai ter que fazer do jogador, e aí não está ainda o Vitor Roque, mas ele teve um aumento de receita, então também a relação fica diferente. A relação dele é um pouco mais do que metade, né? Eu não vou conseguir fazer aqui a conta de cabeça certinho, mas em torno de 700 milhões, você tem uma receita de quase 1,3, vai dar aí, sei lá, 0,6, 0,7, estou fazendo muito aqui aproximado, né? Da dívida em relação à receita. Então é ainda uma relação saudável também. Os dois clubes estão saudáveis. Mas o Flamengo claramente entendeu que precisava botar o pé no freio nesse início de ano. E ele botou o pé no freio, enquanto o Palmeiras está acelerando, mas ainda numa situação saudável. Agora, você olha nas contratações do ano passado, né, que estão esses valores aí dos dois, os dois gastaram muito mais do que eles gastavam em anos anteriores. Os dois, né? Quase, até são números parecidos, né? Mas 415 é o recorde do Flamengo, nunca gastou tanto. E isso tem um quadro lá mostrando historicamente. E o Palmeiras, eu não fiz o levantamento do Palmeiras, mas eu tenho certeza que foi o ano de maior gasto também. 437 milhões num ano só. Então, até porque completa, Massini, por favor. Não, pode completar que eu quero perguntar uma coisa sobre dívida, pode completar. Então, e porque o futebol brasileiro inflacionou. Foi muito motivo também do Botafogo, que botou muito dinheiro, e aí começou a trazer muitos jogadores, os dois começaram a correr atrás do que o investimento que o Botafogo estava fazendo, e começaram a botar muito dinheiro também, o futebol brasileiro ficou caríssimo, e eles fizeram contratações que nunca tinham feito anteriormente. Teve motivos particulares ali, o Flamengo, muita contusão, o Palmeiras uma pressão de meio do ano, né, de que não gastava, e resultados que ainda não estava atingindo, teve particularidades, mas os dois aceleraram muito, e por isso que está essa explicação aí do aumento da dívida líquida. Rapidinho, Massini, só para a gente saber um pouquinho desses 415, né, que estão mencionados no balanço, que eu falei, fiz a brincadeira aqui, né, se com 2, 3, 4 Alcaraz a mais aí teria esse problema, porque o balanço traz a contabilização não só do quanto que o clube investiu direitos federativos e luvas, mas também na intermediação. Então, o pacote Alcaraz, 125,6 milhões de reais no jogador, que já está, malas prontas, já foi emprestado para o Everton e o Flamengo aguardando. Que mostra que o clube deu uma desacelerada, né? E já tinham sido 102,5, né, no De La Cruz, né, no começo do ano, aí trouxe o Alcaraz já quase ali na reta final da janela do meio do ano, então acabou sendo o principal investimento. O Alcaraz, que foi o dobro, acho que, deixa eu puxar um outro aqui, 50 milhões, foi o Vinha que está aqui, então... dois Vinhas, mais que dois Vinhas até, né, em termos de valores, e outros jogadores que foram contratados aqui, totalizando essa
essa bacia, essa panelona de jogadores aqui, 415 milhões de reais de investimento na temporada passada feita pelo Flamengo. E uma última explicação, Massini, a dívida líquida é tudo que o clube tem que pagar passivo, menos o que ele tem para receber, ali o ativo circulante, mais os recebíveis de longo prazo. Os clubes, se você olhar no balanço dele, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, têm critérios completamente diferentes. O Palmeiras põe toda a dívida histórica, que vai dar um valor maior do que esse, e o Flamengo põe a dívida operacional líquida, que vai dar um valor bem menor do que esse. São conceitos ali de como ele entende. A gente precisava achar um conceito comum para comparar os dois. Então, esse conceito da dívida líquida que foi usado aí, só para explicando, por isso que você vai falar assim, não, mas o número lá do Palmeiras e no balanço do Flamengo é diferente, é por isso. É só uma questão de critério de como se calcula a dívida. Eu entendo que esse é a dívida que você tem uma ideia melhor do que como está a situação do clube. Perfeito. Olha, gente, não são poucas as pessoas que me perguntam sobre dívida, né? E acho que a gente cabe, nesse momento, explicar um pouco o que é dívida, o que é. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se o Palmeiras fechar as atividades hoje, fechou, acabou, Flamengo, fechou, acabou, quanto que eles têm que pagar? Que é o que o sujeito faz a análise quando ele vai se livrar do cartão de crédito. Ele liga na operadora e fala, meu Deus, quanto é que eu tenho que dar aí para acabar com isso? Aí a moça fala, é tanto, é X, eu pago aqui, acabou, rasga o cartão, tira aqui dos meios eletrônicos e não tem mais dívida de cartão. Essa que é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Rodrigo, Igor, vamos lá. Então, acho que tem que olhar o patrimônio do clube, né? Bruta. Teria que botar a dívida bruta, que eu até não botei o número ali, porque eu acho justo botar isso aí. O que você tem que pagar e o que você tem que receber, e aí você tem a diferença. Essa é a diferença dos dois. Grosso modo, essa é a diferença do que eles têm para pagar. E aí a gente vê o que o Palmeiras tem que pagar de contratações. Que é isso. Por exemplo, você falou assim, se o Palmeiras fechasse hoje, ele ia ter que pagar 550 milhões de reais em jogadores. Isso porque o Vitor Roque ainda não estava aqui. Então, o Vitor Roque entrou nesses 3 meses, né? Então tem mais o Vitor Roque aí. E o Flamengo teria que pagar 370 milhões. Como você pode ver, nos dois casos, o clube tem menos a receber do que ele tem a pagar. Então eles têm uma diferença aí de um valor que eles têm que financiar, digamos assim, né? Durante o ano. Já teve algumas operações, no caso do Flamengo, talvez essa venda do Alcaraz iguale as coisas, que é sempre a intenção do clube. E no caso do Palmeiras, tem ainda a contabilização do Vitor Reis. Não está, por exemplo, porque essas contas, lembrando, são até 2024. Então você ainda tem a conta do Vitor Reis aí, talvez aumente também. Então vai dar uma ajudada para os dois lados, vai reduzir essa diferença. Mas que eles teriam que pagar para outros clubes, é isso. Teriam que pagar mais impostos, que os dois têm atrasados, embora estejam reduzindo aí, porque os dois pagam em dia, ao contrário de outros clubes, né? Tem lá as negociações, eles pagam em dia. Teriam que pagar ali processos eventuais, provisões para contingências, que é o que a gente chama, e tem na dívida também a antecipação de contratos, coisas que eles pegaram dinheiro antes. Os dois, por exemplo, pegaram 56 milhões da Globo ano passado, já desse contrato, que vai sendo descontado. Isso a gente conta como dívida também. O Palmeiras a dívida histórica que eles colocam lá é em torno de 800 milhões, Massini, eu estou citando aqui de cabeça, mas é em torno de 800 milhões. A do Flamengo, beleza, o passivo vai ser um pouco maior do que isso, mas como tem esses recebíveis, por isso que dava aqueles 504, mas vai ser também algo como 800, talvez. Se você considerar o bruto, eu não estou com o número na mão aqui, mas não tem problema, é só para as pessoas entenderem. A gente pegando o aproximado, entra o dinheiro, paga e ainda sobram quais para os dois se fecharem as portas hoje. É isso. Certo? Mas, Massini, o pessoal das finanças desses clubes, eles consideram um item que é relevante, que é o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido do Flamengo cresceu muito ao longo dos últimos anos, que é a diferença entre o valor dos ativos e o valor dos passivos que a pessoa jurídica, né, a empresa tem. Então, o Flamengo fez questão de pontuar que o patrimônio líquido, apesar dessa questão do déficit do ano passado, continua muito saudável e sólido, né, nas palavras do clube, fechando na casa dos 618 milhões. Então, eles enxergam que ainda a condição, nesses termos, né, do Flamengo, ainda está muito consolidada dentro do âmbito da saúde financeira do clube. Então, não é que o fato de o clube ter fechado pela primeira vez no vermelho desde 20, né, que é a pandemia,
isso seja nossa, meu Deus do céu, vamos ficar aqui insolúveis, né, sem condição de gerir esse clube. Não, eles enxergam e pontuam esses números, esses indicadores, para dizer que a posição geral do clube ainda está sólida, apesar dessas questões que a gente já mencionou, sobre diferença de quanto o clube gastou no ano, quanto teve que investir, os jogadores, enfim, essas questões do terreno também. Mas, no geral, quando a gente olha o patrimônio líquido e o Flamengo traz esses números para a gente enxerga ainda um clube que está muito bem e sólido. Acho que essa palavra é importante nesse mercado que pode ser volátil, né? Às vezes a gente parece que está lidando sólido com como outros clubes dos patamares não estão, né? Os outros não estão, eu exatamente. Acho que é importante pontuar. Quais são os dois clubes que são do patamar do Flamengo e Palmeiras? O Corinthians e São Paulo. Esses dois clubes estão muito atrás e a diferença financeira é abissal para o Flamengo e Palmeiras. E não vai se resolver em 2, 3 anos. O predomínio dos dois vai continuar financeiro significativo e óbvio que isso tem reflexo em campo, a não ser que você tenha uma gestão desastrosa de futebol, né? Não consigo ver uma mudança de panorama nos anos próximos. E quando a gente menciona patamar, é em questão de geração de receita, de caixa, todo esse volume financeiro que a gente está abordando aqui. Antes que o pessoal teriam a mesma capacidade. Antes que o pessoal comece a dizer que tá dizendo que um clube é maior que o outro e tal, não sei o que. Mas estamos tratando do número aqui, não de conquistas históricas. Feito, é isso aí. Era essa mesma minha intenção para a gente dar um panorama geral, para as pessoas entenderem perfeitamente. Nós temos na tela aí no ar aí mais uma tela, né? E tem aí, ó, recebimentos e pagamentos. A receber o Flamengo 177 em 23, 149 em 24, Palmeiras em 23, 50,7, o em 24, 258. A pagar tem aqui uma diferença grande, justamente isso que a gente está explicando aqui, os investimentos que o Palmeiras fez no elenco. Isso, contratação, né, Marcelo? Isso aí é só contratação e venda de jogador. Isso. Perfeito. Bom, meus caros, aquela respirada, meus amigos. Vamos dar aquela respirada, porque nada, ainda tem mais uma tela para a gente ver, né? Vamos lá. Não, já vimos, tá fechado aí. É isso aí. Podemos mudar de assunto? Isso. Só para pontuar, vai ser muito interessante a gente ver o comportamento desses dois clubes esse ano, assim, e a gente obviamente, só vai conseguir isso, né? No caso do Palmeiras, a gente até consegue acompanhar mensalmente essa evolução, e do Flamengo trimestralmente. Mas esse consolidado todo das dívidas do ano vai ser muito interessante a gente ver lá por abril, né, março do ano que vem, justamente pelo início do novo contrato de direito de transmissão, que a gente já falou aqui várias vezes, mas isso vai trazer um efeito significativo, né, para a gente entender em que pé os clubes vão estar a partir desse início do novo contrato da Libra, enfim, dos clubes nesse momento de Libra e Forte União, mas especificamente sobre esses dois, né, ambos estão na Libra, e essa rubrica de direito de transmissão, a gente sabe que historicamente é o que não foi esse ano no Palmeiras, nesse caso, né, por conta dessa diferença aí de negociação de atletas, mas costuma ser sempre o tamanho da pizza ali, a maior fatia da pizza dos clubes. Então, pode ter uma mudança de lógica aí, deve ter uma mudança de lógica, principalmente porque o Flamengo, a gente já falou aqui, né, deve ter uma redução, né, daquele número que a gente já está acostumado a mostrar, e o Palmeiras deve diminuir ainda mais a distância nessa rubrica. A ver como que o desempenho em campo vai impactar no meio disso tudo, quem vai mais longe, enfim, tudo isso que está inerente a essa variação de receitas de clubes aí de futebol.